Olá, gente, tudo bem com vocês? Estamos de volta aí para iniciarmos aqui o nosso tema, tá? Como eu falei para vocês, temos uma série bíblica e nós vamos iniciar com o primeiro tema de hoje, que vai ser falando aqui a Bíblia Sagrada. É o nosso primeiro tema, então eu convido você, tá bom? A curvar a sua fonte em reverência ao Papai do Céu. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor Deus, amado Pai, estamos gratos a Ti, Pai, por esse momento que o Senhor nos proporciona de estudo da Bíblia. E que o Senhor, Pai, possa perdoar os nossos pecados e assim dar-nos o Espírito Santo para entender a Tua Palavra. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, então vamos iniciar aqui falando sobre a Bíblia em si, tá bom? Então a Bíblia é um livro diferente, a gente sabe disso. Na verdade, se trata-se de uma pequena biblioteca, né? Vários livros aí dentro de um só. Então ela é composta de 66 livros. Tá, ok? Escrito aí por 40 autores, né, das mais variadas origens e ocupações. Foi escrita num período de 1600 anos. Tá, okay? Várias pessoas deram a vida por Cristo e pela sua palavra. A gente vai iniciar aqui falando sobre a Bíblia. Vamos para a primeira pergunta. Como Jesus considerava a Bíblia? Você vai abrir a sua Bíblia agora, espero que você pegue sua Bíblia, ok? E a gente vai para o capítulo 17 de João, o verso 17. E aí vai dizer assim na sua Bíblia, está um pouco resumido, mas você vai ler aí o verso todo e vai estar assim. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, como Jesus considerava a Bíblia? Como a única verdade, tá bom? Então a Bíblia, a palavra de Deus, é a única verdade. Vamos para a segunda pergunta. Qual é a situação de muitos estudantes da Bíblia? E o que necessitam para entender? Para que eles entendam, né? Então vamos lá. Você vai abrir sua Bíblia agora em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, verso 26 ao 31. Vai estar falando ao decorrer aí da leitura que você vai fazer. Você vai achar esses seguintes estágios. Então, estudam e não entendem. Então, pessoas, o primeiro obstáculo é, estudam a Bíblia, mas não entendem, né? Para entender, precisa que alguém explique. Você precisa ter um guia, ok? Eu estou com um guia aqui para que a gente possa se dar bem na nossa leitura da Palavra de Deus. Então, primeiro, não entendem. Segundo, não há quem explique. Vamos para a terceira pergunta. Qual é a maneira correta de estudar a Bíblia? Você vai ler aí no livro de Isaías, abra sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 28, perdão, e o verso 10. Vou fazer aqui uma marcação de perguntas, verdade ou falsos. Então vamos ler a primeira aqui. Comparar os textos que tratam do mesmo assunto? Verdade, você precisa comparar os textos que tratam do mesmo assunto. Vamos para a segunda. Buscar outras passagens que explicam o assunto? Sim, você vai buscar outras passagens que falam do mesmo assunto, que explicam o mesmo assunto. Estudar sem pedir orientação do Espírito Santo? Claro que não. Nós iniciamos aqui o estudo com uma oração. Deve-se iniciar com oração, ok? Um pouco aqui e um pouco ali sobre o mesmo assunto. Correto? É verdade? Você precisa estudar um pouco aqui, um pouco ali, sobre o mesmo assunto. Você vai encontrar coisas no Primeiro Testamento e no Novo Testamento falando do mesmo assunto. Você precisa entender, ok? Então, vamos para a quarta pergunta. Que benefício recebe o estudante das Escrituras? Alguém que estuda a Palavra de Deus, o que é que ela recebe de benefício? Então, vamos lá. Você vai abrir sua Bíblia agora em João, capítulo 5, verso 39. Então, abra aí sua Bíblia e vamos para a pergunta agora. Que benefício recebe o estudante das Escrituras? Essa é a pergunta que fica lançada para nós. Você abriu aí sua Bíblia já em capítulo 5 de João, o verso 39. Vamos ler aqui, ó. Através da Bíblia encontramos a vida eterna. É isso aí que está dizendo o verso. Ela testifica de Jesus. Então, Jesus fala aí, ela mesma testifica de Jesus, né? Então a gente vê que o benefício de estudar a palavra, porque a palavra de Deus é eterna.
e a palavra de Deus fala do próprio Deus. Então, é isso aí, o significado e o benefício. Vamos para a quinta pergunta. Que outro benefício prático devem, advém os que examinam a Bíblia, Quando eu vou examinar a Bíblia, que outro benefício prático devem eu ao examinar a Bíblia? Então você vai abrir a sua Bíblia agora em João, capítulo 16, o verso 13, tá ok? E depois você vai abrir já em João, capítulo 8, o verso 32, tá ok? Então vamos ler aqui o resumo desse texto que você vai estar lendo todinho aí. O Espírito Santo guia a toda a verdade, e a verdade é que liberta. Então, nós vimos esses versos que você vai ler aí, significa que o Espírito de Deus vai guiar você a toda a verdade. E quando você entende a verdade, essa verdade te liberta. Você sai do cativeiro, e essa verdade te liberta. O Espírito Santo liberta você disso. Quanto do texto bíblico é inspirado por Deus? Quantos textos da Bíblia é inspirado por Deus? Será se é só o Velho Testamento ou se é o Novo Testamento que é inspirado por Deus? Vamos ver o que a Bíblia diz. Da mesma forma, você vai abrir a sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 3, o verso 16. Confirma aí. E nessa aqui nós vamos fazer o seguinte. Também vai ser com verdade ou falso. Tá ok? Vamos lá. Somente o Antigo Testamento é falso. Tá? Somente o Novo Testamento também é falso. Toda a Bíblia é inspirada por Deus. Você vai conferir aí, no livro que eu dei para vocês aí. Vamos para a 8ª pergunta. Que parte da Bíblia não foi escrita por autores humanos? Qual é a parte da Bíblia que não foi escrita por autores humanos? Você vai abrir a sua Bíblia agora lá no Velho Testamento e você vai pegar o livro de Êxodo, ok? Capítulo 31 e o verso 18. E você vai ver que a única coisa que não foi escrita por mãos humanas são os 10 mandamentos de Deus. Então dá uma olhada, já lê lá os 10 mandamentos, que aquilo dali foi Deus que fez com o seu próprio dedo. Vamos para a 9ª pergunta. Ok? Vamos para a pergunta de número 9. Está alguém autorizado a alterar a Bíblia? Será se alguém tem autoridade de mudar a tradução, o comando da Bíblia, da mensagem da palavra de Deus? Será se alguém está autorizado a fazer isso? Você vai abrir sua Bíblia agora, no livro de Malaquias, capítulo 3, o verso 6. E depois você vai para o Apocalipse, capítulo 22, ao final da Bíblia, o verso 18 e 19. Está alguém autorizado? Você vai ler aí direitinho e aí vai estar dizendo que não, ninguém é autorizado, tá? Ninguém é autorizado a tirar nada e nem acrescentar nada da palavra de Deus, ok? Vamos para a pergunta agora número 10. Como são chamados os praticantes dos ensinos bíblicos? As pessoas que leram a Bíblia e elas praticam. Como é que elas são chamadas? João, capítulo 13, tá bom? O verso 17. Depois você vai para Tiago, capítulo 1, o verso 22. E aí diz aqui assim: bem-aventurado se praticardes os ensinos da Bíblia. Ou seja, em outras palavras, dizendo, bem, serão felizes, Aventurado significa feliz. Se você praticar os ensinos da Bíblia. Então confere direitinho aí, porque nosso tempo aqui é curto, para que você possa entender melhor, tá ok? Então vamos dar uma recapitulada no nosso estudo. A gente para por hoje aqui, tá bom? Mas a gente vai recapitular agora aqui. Para Jesus, a palavra de Deus é fonte de quê? De verdade, no início, Muitos estudam e não entendem. A forma correta de estudar a Bíblia é um pouco aqui e um pouco ali, Sobre o mesmo assunto. Toda a Bíblia é inspirada por Deus,
né? Não podemos tirar nenhum acento, né? Nenhum i e nenhum tio. Não podemos nem acrescentar e nem tirar da palavra de Deus. Tá ok? Então, nesse momento, ao decorrer aqui, eu queria chamar você para um apelo, né? Um apelo aí, uma reflexão, que você possa refletir. Sem Deus e sem conhecimento da palavra, o ser humano está perdido, ok? Precisamos compreender e aceitar a revelação de Deus para sermos transformados conforme o Criador planejou, tá bom? E possamos a cada dia crer na palavra de Deus, ok? Convido a você agora nesse momento, vamos terminar esse estudo. Estou muito grato por você estar até agora comigo aí, tá bom? Então, curva a sua fonte, vamos orar novamente ao nosso Deus. Grandioso Deus, Pai Celestial, Senhor, muito obrigado. Muito obrigado por esse estudo que o Senhor nos permitiu termos da Tua Palavra. Que a cada dia possamos compreender mais e mais desse santo livro e precioso para a nossa vida, e no qual é o mapa do tesouro para chegarmos ao céu. Nos ajuda a compreender, nos dá o Espírito Santo. Te pedimos, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém.